Então estamos de volta com mais Liderando e o programa de hoje muito especial. Estamos abordando aqui educação, leitura, literatura. Para isso convidamos a atual presidente da ABL, Academia Barreirense de Letras, ela que também é professora, escritora, e estávamos debatendo no primeiro bloco sobre a importância de estimular a leitura para as crianças. E não só para as crianças, Ananda, mas também os adolescentes. Como fazer isso de forma a utilizar a linguagem que eles sempre utilizam, ou seja, a linguagem adequada para com eles? Olha, hoje a nível nacional nós temos muitos escritores, né, que vêm aí despontando no cenário nacional como escritores jovens e que têm cativado muito esse público juvenil. Então, eu acho que, na verdade, precisamos instrumentalizar as nossas escolas públicas para que tenham acesso a esse novo acervo, a atualizar o acervo da escola, para que esses alunos tenham acesso. Porque o livro para o aluno juvenil, adolescente, ele é um livro que tem que ter mais texto. É diferente de um livro para crianças, que tem que ter texto, mas principalmente ilustração. Então, mas o que é que vai cativar um aluno adolescente? O enredo da história, Ele se identificar com aquela história. Nós estamos vindo de uma geração que a gente se encantou com Guimarães Rosa, mas muitos dos nossos adolescentes atuais, talvez alguns não vão ter interesse por obras de Machado de Assis e Guimarães Rosa. Vamos ter que pensar autores mais atuais que tragam uma linguagem, temas mais modernos, que realmente vai ser do universo infanto-juvenil. Uma outra questão que a gente precisa abordar é a questão do ato de contar história. Isso é milenar, Todos nós, em algum momento das nossas vidas, vivenciamos alguém da nossa memória afetiva, familiar, ou amigo, vizinha ali, contava história para nós. Então, assim, o contar história, hoje, tudo bem que a gente usa muitos recursos, porque temos mais acessível. Mas o ato de contar história pode também ser da forma mais simples. Simplesmente sentar, abrir o livro e ler aquela história. E se envolver naquele conto, naquele enredo, e viver as emoções para que possa contagiar quem está ouvindo. Eu gosto muito do Ariano Suassuna porque ele fazia muito isso. Ele desenvolvia muito as histórias, os casos, como ele falava. Mas isso é bem interessante, essa questão do estímulo, até porque as pessoas estão fugindo, elas não querem ter o trabalho de estimular, elas querem levar algo que meio que pronto. E isso para a criança, para o adolescente, é meio que ruim. Até porque você, quando fala de contar história, de trazer uma representação, isso dá a ela a possibilidade de viver aquilo que você está compartilhando com ela. Então, eu até utilizo isso dentro de sala de aula, dentro das minhas palestras, treinamentos, o contar a história, o representar. E isso está faltando também nas salas de aulas do ensino fundamental, ensino médio. Sim, sem sombra de dúvida, pensar esses momentos de leitura no espaço educacional. A gente falava ainda há pouco da leitura no espaço educacional de forma técnica, pedagógica, mas que ela também aconteça de forma prazerosa. Nós temos aí, desde 2013, a nível nacional, um movimento especialmente voltado para a alfabetização, esse aspecto lúdico.
eu acho que é um divisor de águas aí dentro da nossa educação para a base educacional, mas ainda precisamos avançar mais. Nós precisamos pensar nos alunos que estão lá no final dos anos iniciais, né, que seria o 4º e 5º ano. Precisamos pensar nesses meninos que estão ali no Fundamental 2, do 6º ao 9º ano, que são meninos que ainda requerem uma atenção e que precisa ter essa base muito bem estruturada para que eles possam prosseguir nos seus estudos. E a leitura ela é preponderante nesse processo. E como presidente da ABL, eu quero até que você apresente um pouco a ABL para os nossos telespectadores, falando a importância da ABL, o que a ABL ela vem promovendo, quais são os projetos que a ABL tem. A Academia Barreirense de Letras ela está instituída em Barreiras desde maio de 2005. Né? Uma instituição que já tem uma história, né? Ela nasce com 11 membros e depois vai sendo agregado outros e outros. Hoje nós temos 30 membros, né? Perdão, 30 não, 25 membros. Nós temos 25 membros, mas há uma previsão de 30 cadeiras. Então, ainda há 5 cadeiras a serem ocupadas. Dentro dessa história da instituição, ela acabou tendo uma certa dificuldade para exercer suas atividades por falta de uma estrutura física, né? Que a gente está aí nessa conquista agora, né? Tudo indica que ainda no ano de 2018 a academia passará a ter o seu espaço físico. E eu acredito que com a chegada desse espaço ela terá maior condições para desenvolver as atividades que se espera de uma academia, de uma instituição cultural, de uma instituição literária para o município, né? E dessas atividades, quais seriam as principais que você possa pontuar? Poxa, o que é que podemos esperar da Academia Barreirense de Letras? Olha, o grupo ele está muito ansioso para que isso se concretize, a chegada do espaço, porque a partir daí poderemos fazer captação de projetos, né? Captação de recursos, para que a gente possa desenvolver alguns projetos. Um deles é o fortalecimento e a divulgação, o fomento da poesia, que é um gênero textual que pouco se vivencia no espaço educacional. Então, nós entendemos, enquanto academia, a instituição literária, que precisamos trazer maiores esclarecimentos e fomentar, porque possivelmente teremos aí muitos poetas em diversas escolas, bairros do nosso município. Uma outra proposta também pensada e que a gente pensa em desenvolver é um trabalho de aproximação da literatura com o público que muitas vezes não tem acesso ao livro. Né? Porque se pensa muito, muitas vezes a literatura está como se fosse algo para a elite, né? Que está muito associado ao poder aquisitivo das pessoas, porque, de fato, comprar livro não é barato. Nós não temos livrarias em nossa cidade. Então, tudo isso dificulta o acesso ao livro. Então, a gente pensa em desenvolver um projeto onde a gente possa alcançar adolescentes que estão nos bairros periféricos do município. Então, é ser um canal mesmo e aproximar o leitor do livro e fazer isso de forma continuada. A proposta é fazer oficinas. A gente, primeiro momento, fazer a seleção desses meninos e meninas, e aí depois fazer vários momentos, né, de apresentação do que seria a literatura, um trabalho educacional mesmo. E aí teria um terceiro momento, que seria apreciar obras. Que aí a gente costuma... Eu penso que seriam tertúlias literárias, né? Que seria o quê? Todos iriam ler uma obra
teriam um tempo para essa leitura e depois eles iriam socializar aquela obra, aquela mesma obra, e discutir na perspectiva deles. Eles terem mais intimidade e mais profundidade com a literatura. E aí pensamos em ter um quarto momento do projeto, né? Que a partir de que eles consigam avançar em todas essas etapas, aí viria a produção deles. Eles estariam instrumentalizados, porque eles teriam um conhecimento ali sobre o que é literatura, como ela se configura, eles teriam intimidade com a literatura de algumas grandes obras, né, a nível nacional, e aí viria o quarto momento, que seria eles produzirem os textos deles, o gênero que eles se identificarem, e aí, possivelmente, tentarmos um quinto momento, que seria a publicação dessas obras. Isso é muito interessante, até porque temos talentos aqui na nossa cidade, aqui na nossa região, tendo em vista que neste ano foram lançados vários livros de escritores local, ou seja, da nossa cidade, de cidades daqui da nossa região oeste. Então, como ver essas questões dos talentos e das possibilidades da realidade que estamos vivendo, justamente para poder dar incentivo, dar um apoio, dar um auxílio para que eles venham estar produzindo os seus conteúdos, mas não só produzindo, também publicando. E aí podemos citar escritores, poetas maravilhosos. Então, como é que você vê esse contexto voltado à literatura, mas também à criação de conteúdo e à publicação desses conteúdos? Olha, nós temos aí uma das propostas também, que a gente já estamos tentando começar esse diálogo com a Universidade Federal da Bahia, de Barreiras, né, a UFOB, que é a conquista de uma gráfica, uma editora. Perfeito. Né, para o Oeste. E aí essa editora ficaria sob a responsabilidade da academia, justamente para que seja possível, né, fazer esse mapeamento de possíveis escritores e a gente poder, então, dar todo o suporte. Porque, assim, quando as pessoas pensam que escrever é só colocar a ideia no papel, parte é sim, né? Mas existe, até chegar à concretização do livro, há um caminho. É um processo. Né? Há todo um processo. E a gente, por exemplo, a gente tem muitos escritores regionais que publicam livros, mas não tem o ISBN. Então, acaba descaracterizando o livro. Então, a gente entende que a Academia Barreirense de Letras é uma instituição que tem essa função de dar esse apoio técnico, esse suporte, de orientar, de poder auxiliar esse escritor melhorar, profissionalizar a sua escrita, né? Então, é nessa perspectiva que eu penso que a gente tem que estar trabalhando, de modo que a gente possa fortalecer a escrita do Oeste. Que maravilha! Então, a academia será uma casa para o escritor, para o poeta, enfim, é um mundo no qual eles podem contar e viver para que sejam produzidos ali, através da academia, os seus conteúdos, os seus pensamentos, os seus textos. Então, maravilha, parabéns pelo trabalho. E assim, esse trabalho é um trabalho árduo, né? É um desafio em cima de desafio. Então, me fala um pouco sobre como é estar à frente de uma academia. Rui, chegar à presidência da academia nunca foi minha pretensão, né? Mas foi, acho que um conjunto de energias que encaminharam para que isso acontecesse, né? Então, quando a gente está diante de algo, eu aprendi isso com meu pai. Se isso chegou para você, você tem que fazer o seu melhor. Então, a gente está tentando. Claro que não é só eu. Existe toda uma estrutura, existem membros que me socorrem, me orientam, me aconselham. Então, é um conjunto de pessoas que pensam as ações e todos os encaminhamentos. Para mim, tem sido muito gratificante, tem sido um crescimento intelectual, profissional e humano.
né? Porque você trabalha as suas emoções, você tem a oportunidade de trabalhar as suas expectativas, de rever conceitos, né? E de me apropriar, porque eu até então também não tinha tanta intimidade com a cultura, né? Eu sou uma escritora recente. Meu primeiro livro foi lançado em 2016. Então, eu sou muito ainda... Estou iniciando com essa discussão da cultura barreirense, né? Então, para mim, tem sido uma escola. A academia está à frente, e aí eu sempre procuro colocar em mente que eu preciso honrar o esforço e a história de todos os ex-presidentes que por lá passaram, os seus fundadores e os que estão aí nessa construção, nesta caminhada desde 2005. Então, eu também procuro também lançar o meu olhar mais à frente, pensando que nós precisamos ter um olhar social. A academia ela tem essa responsabilidade. E aí eu penso que quando você está à frente de uma instituição dessa, você tem por obrigação fazer algo que seja significativo não apenas para aqueles que estão ali dentro da instituição, mas para toda a comunidade. Então, a chegada, por exemplo, do espaço físico da academia não é um espaço só dos membros da academia. Não temos esse pensamento. O espaço da academia será o espaço das escolas municipais, das escolas estaduais e das universidades. Eu vou ficar extremamente feliz e acredito que todos os membros, com a chegada constante de estudantes e de professores para vivenciar o nosso espaço, para enriquecer o nosso espaço, para dialogar e pensar literatura e a escrita dentro da instituição. Eu acho que é para isso que a gente tem que trabalhar. Maravilha. E para aquele jovem que quer escrever, ou seja, tem o desejo de desenvolver o seu conteúdo, os seus pensamentos, qual é a mensagem que você pode passar para ele? Tenham coragem. A gente muitas vezes escreve e quer ficar nos bastidores, né? Aí chega um determinado momento que ou uma situação ou alguém te incentiva a mostrar aquilo, né? Eu mesma escrevi meu primeiro livro, eu concluí em 2014, mas só fui publicar em 2016, porque fiquei com ele ali guardadinho, não dei muita importância, achava que ele não era digno de ser chamado um livro. E, curiosamente, inclusive, no primeiro lançamento do meu livro, me deu um constrangimento, que eu fiz o convite ali, chamando as pessoas, venha para o lançamento do livro da escritora Ananda, né? E eu digo, meu Deus, mas eu não sou escritora, então eu fiquei assim, porque a gente não confia, né? Então, assim, que tenhamos coragem, né? A gente precisa começar. A partir do momento que a gente começa, a gente tem a oportunidade de ir melhorando. Né? É uma construção, a gente não nasce pronto, a gente vai se fazendo. E é interessante a gente perder o medo do que o outro fale, porque o falar do outro é a oportunidade da gente melhorar. Né? Então, assim, a gente precisa ter essa coragem. Então, leiam bastante, né, é o que eu posso dizer. Leiam, persistam na leitura e escrevam. Usem a imaginação. A gente precisa canalizar as nossas energias, as nossas emoções de forma positiva e produtiva. E eu acho que nós temos uma geração muito rica de movimento, de conhecimento. É uma meninada que já chega com muitos saberes. Então, que eles possam nos auxiliar com esses saberes, colocando no papel, porque quando você coloca no papel e aquilo tem a oportunidade de ser publicado, aquilo é eternizado. Né? Chamam os escritores das academias de imortais. Morremos. Mas o que não morre, ficam, né? O que não vai morrer são os nossos escritos. Né? Então, é isso que a gente precisa pensar. A gente precisa ter essa geração mais jovem, mais ativa na escrita e na leitura, porque eles precisam pensar que não como
um castigo, mas como uma forma de ajudar tantas e tantas outras pessoas que talvez vai ter acesso aos seus escritos. E também escritos. é um meio de inovar, não é, Ananda? Também dar continuidade àquilo que outros escritores vêm fazendo há anos. Então, você jovem, olha aí que bela dica, coragem, confiança, acredite em você. Vamos chamar um intervalo, já já voltamos com mais Liderando.